Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast e desta vez no quadro Teologia de Boteco. A ideia desse quadro é que a gente traga para uma mesa de bar, de um boteco, sabe aquele ambiente agradável que a gente tem amigos e a gente pode conversar sobre qualquer coisa, desde coisas muito complexas até amenidades. É nesse ambiente que a gente quer conversar sobre teologia, porque na grande maioria das vezes a teologia é alguma coisa tão acadêmica, tão visceral, que acaba não chegando até os bancos da igreja. E aí a gente começa a discutir num nível que parece que você tem que ser muito, mas muito conhecedor para que você entenda que a teologia se aplica para a sua vida. E na verdade não é assim. A teologia se aplica em todos os momentos da sua vida. Para que nós conversemos nesse nosso quadro e nosso boteco hoje, a gente trouxe alguém que conhece um pouquinho de teologia, já tem uma historinha e é muito legal que ele faz parte de uma igreja reformada. E a gente vai conversar hoje exatamente sobre isso. A teologia reformada e o povo simples. Está com a gente aqui hoje o Fábio Barbieri. Fala aí, Fábio. E aí, fala pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Obrigado, Rony, pelo convite. Prazer estar aqui com você e vamos aí para esse bate-papo, né? A gente estava aqui já conversando anteriormente, né? Sim, fazendo Estou esquenta. muito à vontade para a gente conversar e é muito bom conversar sobre o reino de Deus, sobre a palavra. Então a gente vai ter uma conversa aqui bem apimentada, É isso aí. né? E quanto mais descontraída for, Ah, que ótimo. melhor, cara. Sabe? Sim. Porque assim, inclusive até tirando qualquer peso que possa existir para dar uma resposta Uhum. qualificada e tudo mais, aqui não é um ambiente que a gente vai ter que falar, ser medido a ferro e fogo. A gente coloca um pouco mais das nossas impressões, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente acredita, a gente entende, mas não é nada, puxa, preciso ser, né, academicista no nível máximo. A gente já teve vários bate-papos aqui que eu até às vezes pedia para a pessoa algum dado, a pessoa falava, eu não consigo precisar o dado. Eu falava, cara, fique tranquilo, só coloca a sua impressão. Nós estamos no Uhum. boteco. Sabe que papo de boteco? Sim, Você talvez lembra do mundo antes do Google. lembro. Você lembra como é que era bate-papo de boteco? Você falava as coisas, os caras tinham que acreditar e E boa. boa. Hoje em dia o cara pega um computadorzinho, um Ele celular, vai olha ele na mão e conferir. confere. Aí o cara, enquanto você está conversando, o cara fala, não, esse dado que você falou aqui não é correto. Não é essa a ideia, Uhum. tá? A ideia é do boteco antes do Google. E eu nem tô com o celular aqui na mão, né? Então é isso. Então é um bate-papo Ah, que bom. tranquilo, informal e tudo mais. Vai ser muito bom. Você já tinha participado com a gente já de um quadro quando nós falamos sobre apadrinhamento afetivo, né? Isso. Eu atuo dentro da área social. Uhum, Minha formação também é em psicologia uhum. e coordeno o apadrinhamento afetivo aqui de Campinas, que é a instituição, a Guardinha, Associação de Educação do Homem Amanhã, mais conhecida como Com Guardinha, guardinha, né? né? Então, ela que executa, é um dos serviços que ela executa aqui em Campinas, que é o apadrinhamento efetivo, né? E aí foi muito bom também para a gente poder divulgar, conversar, explicar para as pessoas, né, essa ação que é tão importante para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento. Show de bola. Inclusive, se você que está aqui assistindo a gente não assistiu esse episódio, assista. Vale a pena, tá? É uma das formas que a igreja tem de intencionalmente transformar vidas. E o apadrinhamento afetivo é uma modalidade bem possível e que tem uma aderência muito grande com o discipulado. Tem muito essa possibilidade, né? Isso. É uma oportunidade das pessoas poderem, né, desenvolver um trabalho com crianças que estão em acolhimento e são destituídas do poder familiar. Então, são crianças e adolescentes que não vão voltar para suas famílias, que não têm essa possibilidade. E tem uma remota possibilidade de adoção. Hoje, a gente sabe, né, que as crianças menores, bebês ou crianças ali dentro da primeira infância têm mais possibilidade de adoção do que uma criança aí com 10 anos ou um adolescente com 15, 16 anos, que vão ficar num acolhimento até os 18. Uhum. Então, o apadrinhamento proporciona essa aproximação, Uhum. essa vinculação com as pessoas. E é uma grande oportunidade da pessoa poder desenvolver, né, eu digo trabalho, mas desenvolver a própria criança e Uhum. adolescente, né? Uhum. Ajudar a ele olhar para as suas potencialidades, ajudá-lo a olhar para um futuro, para uma perspectiva diferente
do trauma, da violência, do direito violado que ele teve. Então, assim, é vivenciar uma nova realidade familiar diferente do que ele vivenciou. Então, é uma grande oportunidade que as pessoas têm de poder promover isso, né? Então, assim, vale muito a pena. E não é adoção, Sim. né? Você não leva a criança para Sim, morar com sim, você, né? sim. Você vai ter momentos com essa criança e adolescente e esse é um caminho, né, legal, por via judicial, que você tem essa autorização para estar com essas crianças e adolescentes. Aí vale a pena conhecer, sim. Não, vale muito a pena. Ô, Fábio, naquele dia que você participou dessa entrevista, que a gente está comentando aqui, você comentou comigo que você é pastor e você é cristão. E aí foi através disso que a gente acabou acordando para que você viesse hoje participar aqui do Teologia de Boteco. Conta um pouquinho, rapidamente, para mim, a tua história como cristão até que você chegasse aonde você está hoje. Ok. Bem resumido, né? Isso, Porque, assim, resumido. É uma história longa, né? se a gente for olhar, eu tenho que voltar lá na minha infância. Uhum, Bom, eu frequento igreja evangélica desde pequeno, quando o meu irmão me levava, e depois eu sentado na calçada de casa, um amigo do meu irmão me chamou para ir numa igreja presbiteriana independente. uhum, Na época eu nem sabia, uhum, né? Mas ele falou, vamos na igreja, tem uma atividade com as crianças, e ele começou a me levar. E eu morava num bairro aqui de Campinas, depois eu mudei para outro bairro com 11 anos. E para o bairro que eu mudei, também tinha a mesma denominação. Ele falou, ó, vai lá nesse bairro, que é lá no Campo Grande, no Itajaí, e lá tem uma denominação e você pode frequentar lá. Interessante que ninguém ia na minha casa, né? Além do meu irmão, que já era bem mais velho, mas quando a gente mudou lá para a região do Campo Grande, minha mãe não ia. Só uhum, que minha mãe queria que eu fosse. Então, minha mãe falava, você tem que ir para a igreja, porque era uma maneira de estar num ambiente saudável uhum, e evitar que eu tivesse, uhum. né, para a rua fazendo outras coisas. As más companhias corrompem Isso. os bons costumes. E eu gostava do ambiente. Então, eu, dessa idade aí dos 11 anos, que eu frequento a igreja. Depois eu Uhum. fui me envolvendo, aí eu entendi a conversão, entendi Cristo, né, fui tomando a minha decisão por Jesus e seguindo esse caminho. Na trajetória da minha caminhada cristã, teve um momento que eu saí da Igreja Presbiteriana Independente, passei um tempo na Uhum. Batista Moreiras, Uhum. que hoje é Batista, né, da Moreiras, mas era Batista Nacional na época, que é Uhum. uma que tem ali na região da Moreiras. Enéas Tonini. Isso. E depois de um tempo, eu voltei para a IPI. Uhum. Então, eu estou falando aí de anos. Uhum. Tá? Uhum. Quando eu tinha 18 anos, aí eu volto um pouquinho, eu lembro que estava na época do quartel. E na época do quartel, eu não queria servir. E eu falei para minha mãe, eu lembro que estava numa conversa no portão, falei, mãe, se eu tiver que trabalhar para ficar longe, fazer qualquer coisa, eu queria fazer para o reino, eu queria fazer para Deus. Uhum. E no Itajaí, na IPI do Itajaí, tinha missionários que faziam Jocum. Então, eu fui algumas vezes para Jocum com esse pessoal, mas nunca me identifiquei como missionário no sentido da função, do trabalho, Uhum. né, de ser um missionário. Da Entendi, Jocum? da Jocum. E fiquei uma semana lá, Uhum. depois o pessoal fazia os cursos, voltavam todos Uhum. empolgados, aquela coisa. Uhum. Hoje eu tenho, né, amigos que eles são missionários, Uhum. né, que fizeram Jocum, mas são missionários em outro país, outros estão em outros estados. E nessa época eu comecei a entender que o meu chamado era para o cuidado. Então eu fui para o seminário. Uhum. Só que era muito jovem ainda. Uhum. Então, eu fui para o seminário, fui Batista Independente aqui de Campinas, fiz acho que 2 anos, depois, né, teve uma situação que aconteceu na minha vida, eu parei o seminário e eu volto 10 anos depois. E aí eu termino o Batista Independente e volto para a IPI. Uhum. Nesse momento que eu volto para a IPI, eu volto para o seminário. Só que aí eu vou para o seminário da igreja, que é a FATIP, para fazer uma revalidação. Uhum. E aí foram mais 2 anos de estudo até a ordenação. Uhum. Então, estamos falando de estudo acadêmico, 7 anos, Uhum. até a minha ordenação. A tua formação foi quase um doutorado. Quase um doutorado. Porque eu fiz dentro de um outro seminário, mas depois algumas matérias a gente precisa ser revista, Uhum. aí você vai mais 2 anos. Uhum. Para além disso, você tem 1 ano ainda, ou 2, até 3, como licenciado. Né? Então, você não termina o seminário e depois você já é ordenado. Você é aprovado, né? Uhum. Como licenciado, você passa um período como licenciado para depois uma outra prova, né? Que é aquela sabatina que eles fazem dentro do presbitério para você, então, ser aprovado.
Então, nesse total, foi 7 anos. Né? Então, eu venho de uma trajetória de caminhada cristã já de longa data. Né? Entre escorregadas, entre acertos, mas eu nunca desviei da minha fé. Cometi alguns erros, mas nunca deixei de acreditar que Jesus era o meu Senhor. Acho que nessa história Deus vem e me resgata de novo, né, para aquilo que Ele queria. No meio desse caminho eu tentei fazer um monte de coisa. Então eu tentei abrir negócio e não deu certo, e quis ganhar dinheiro com outras coisas, nada dava certo até o momento que eu falei, cansei, Senhor. Eu não quero mais viver minha vida, agora eu estou me disponibilizando para aquilo que o Senhor quer para mim. E aí eu fui entendendo a direção do Espírito Santo e ele foi me conduzindo para chegar onde eu estou hoje, né? Então hoje eu pastoreio a IPI Canaã já há 6 anos. Esse ano já faz 6 anos. Fica ali na região da Vila Lemos, região do Baronesa, região ali do Paranapanema, Cara, Fernanda. Eu não sou de Campinas, e você que está me assistindo aqui talvez não seja de Campinas também, então a gente vai ficar na mesma página. Estádio do Guarani. Estádio do Guarani, ok. Referência mais próxima. Próximo do Estádio do Guarani. Okay. Se você vier a Campinas também aqui, vai lá no Estádio do Guarani, que é próximo. Isso, é próximo. É bem próximo. Então, eu faço parte dessa história, dessa caminhada cristã, nesse sentido de viver muitas coisas. E eu vivi experiências com Deus que me marcaram. Desde o meu chamado, depois do afastamento, de não querer o chamado, de querer viver minha vida. Depois Deus vindo e me resgatando e falando, não quero, não é isso, você não está entendendo. Você precisa caminhar naquilo que eu quero para você. E quando a gente aceita essa vontade de Deus para a nossa vida, as coisas começam a caminhar. No teu caso foi meio Jonas, não? Do tipo... Não. Eu só foi quis, de boa. Eu só quis... Não, eu digo Deus em relação a você, porque Jonas não teve muita opção de falar não para Deus, né? Não, eu entendi que Deus deixou eu fazer as coisas. Eu entendo isso com muita clareza hoje. Deus permitiu que eu fizesse as minhas escolhas. Entendi. Aí quando eu entendi que aquilo que eu estava fazendo não trazia satisfação, sim, eu falava, poxa, não é isso. Você vai fazendo e aquilo não traz paz. Nada que eu fazia, a coisa acontecia de uma forma que era algo que me trazia uma satisfação. Então, nesses momentos de oração, que a gente vai para retiro espiritual, eu falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer. Eu falei, essa é a decisão que o Senhor quer? Então, eu aceito. E aí, a partir do momento que eu falei isso com Deus, eu lembro disso que foi num acampamento, foi o último acampamento que eu fui de juventude. Depois disso, eu acabei, não fui mais. Fui depois, né, para eleitor, mas participando de um acampamento foi o último, que foi onde que Deus me direcionou. Eu falei assim, eu preciso de uma resposta, porque eu estou vivendo a vida, mas parece que essa vida que eu estou vivendo não é a vida que o Senhor quer. E aí ele me direcionou, que aí eu volto para a IPI, né, e aí começa todo esse processo de trabalhar, de voltar para o seminário, de trabalho dentro da igreja, de me envolver com a igreja, de assumir cargo dentro da igreja, até chegar, né, o pastorado. Por isso que é um longo período. Então a gente vai contando assim, parece que foi rápido. Mas foi uma caminhada longa, né? Então você coloca isso desde a primeira intenção lá, aos 18, 19 anos, depois quando eu volto, hoje eu estou com 40 e poucos anos, então 6 anos atrás já estava com 30 e poucos anos, né? Então, assim, demorou muito tempo. Eu tenho uma lacuna que eu lembro, assim, são 10 anos. Para retomar. Entendi. Né? Entendi. Então... E você consegue enxergar, apesar de onde você trabalha não ser nada ligado à igreja, muito pelo contrário, você consegue enxergar propósito nas duas coisas, o mesmo propósito nos dois lugares? Rony, desde quando eu fui para a faculdade, eu entendi que a faculdade que Deus me deu, que foi um curso 100% gratuito, que eu ganhei uma bolsa, eu não tinha condições de pagar, eu venho de uma realidade familiar, né, que a minha mãe não tinha muitas condições, e dentro dessa simplicidade da minha mãe, eu com 27 anos, então eu vi a oportunidade pelo Enem. Até então, estava trabalhando, fazendo outras coisas, mas vi uma oportunidade que eu sempre quis estudar. E eu prestei o Enem um ano, no final do ano eu recebi minha nota e me inscrevi na Unip para 3 cursos. Educação Física, que era uma coisa que eu gostava, já tinha feito um ano, Advocacia, Direito no caso, né? E Psicologia. Eu fiz Direito por fazer. Né? Assim, vou colocar lá, quem sabe vai que é um curso superior, né? Então, ou seja, não seria de todo ruim. E aí é onde eu ganho a bolsa? Em Psicologia.
Aí eu começo a perceber que tudo aquilo que Deus estava me direcionando, tanto para a questão psicológica, do trabalho como psicólogo, da atuação dentro da área social e do cuidado com as pessoas, porque eu entendo o meu chamado como cuidado e não como um pregador, um preletor, um palestrante. Uhum. Não, eu fui chamado para o cuidado. Uhum. E aí Deus vai juntando as coisas, né? Vai fazendo com que o quebra-cabeça comece a tomar forma. Então eu entendo que o meu curso superior em psicologia, a pós-graduação que eu fiz, né, as extensões que eu fiz, tanto da área teológica quanto da área acadêmica da psicologia, Uhum. tudo me leva para essa questão do cuidado. E aí quando eu entro dentro da área social, Uhum. eu percebo o quanto que tudo isso que Deus me deu de ferramenta é importante para a atuação. Então, e não somente como uma ideia é um trabalho, sim, mas a oportunidade que a gente tem de ministrar, de falar, principalmente dentro da área que eu estou. Então, eu estou com crianças e adolescentes que vêm de situações muito delicadas. Uhum. E a oportunidade que a gente tem de promover diferença, de trazer uma mensagem, de colocar uma semente. Não somente para as crianças, mas para todos os profissionais Uhum. que estão ali. E eu trabalho dentro de uma instituição que ela não tem um viés religioso, Uhum. né? Ela tem uma ideia de diversidade, ela apoia isso. Então, São valores universais, né? universais eu acho muito legal isso. Uhum. Diferentemente, às vezes, de um espaço que tem um viés religioso, Uhum. que a maioria das pessoas também tem a mesma fé, que praticamente você tem uma conversa de iguais. Agora, quando você está com os diferentes, Uhum. e ali você precisa mostrar Uhum. uma diferença, mostrar o seu comportamento, mostrar para as pessoas que ser cristão não é um bicho de sete cabeças, Uhum. né? A gente começa a ver diferença. Uhum. Então, gosto muito do ambiente que eu estou, tenho muitas dificuldades, sim, não é fácil, tem muitos espinhos, porque a gente está lidando com dores e com vidas. Uhum. Então, assim, sim, eu vejo Conexão. conexão em tudo que a gente faz. É muito interessante, né? Como Deus não desperdiça nada, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É realmente aquela colcha de retalhos que a gente muitas vezes vê. E até tem, eu estou falando colcha de retalho, mas tem até o bordado, né? Tem até pessoas que escreveram sobre isso, né? Você vê do lado de cá tá uma bagunça de linha, do lado de lá tá uma coisa sendo construída. Mas é muito interessante a gente perceber isso. E cada vez que eu chamo uma pessoa nessa mesa para a gente conversar, as histórias mostram isso. O Senhor vai conduzindo para uma direção. E assim, né? Você ainda é jovem, tem muita coisa a ser construída ainda e Deus ainda continua fazendo e tudo vinculado com seu propósito eterno para a vida de outras pessoas, né? Você ia falar alguma coisinha? Não, só para conectar com o que Tá. você está falando, brevemente, quando você traz que Deus vai conectando e nos levando a um propósito, até a comunidade que eu estou hoje, que eu pastoreio, ela está dentro de uma região de vulnerabilidade mesclada com uma região de pessoas de classe média. Uhum. Então, assim, é um misto dos dois. Uhum. Então, dentro dessa realidade que é a vulnerabilidade, as pessoas que precisam, têm mais necessidade, você vê que toda a minha caminhada e a minha história e aquilo que Deus me proporcionou me conduz para lá. Show de bola. É muito, muito lindo isso. Fábio, isso te credencia muito para a gente conversar sobre esse assunto aqui que a gente roteirizou. Porque, assim, você está falando de pessoas simples, você está falando de pessoas comuns. E a ideia de a gente trazer você para esse bate-papo aqui é o seguinte, né? Eu até coloquei como uma introdução ao tema, dizendo que Jesus falou com simplicidade ao povo, mas falou também com poder. Se a teologia reformada diz seguir Jesus, por que ela não fala mais com o povo, nem com poder? E aí, por que isso foi trazido para cá? Porque a gente percebe, e é uma percepção puramente de estar no boteco, tá? Eu não preciso colocar dados certos aqui, falar, esses dados são inquestionáveis. Eu tenho uma percepção de que as igrejas reformadas, ela atrai mais pessoas intelectuais. Você pensa dessa forma? Olha, algo importante que a gente precisa refletir sobre isso é o contexto da reforma, né? Da onde ela veio e como que ela surgiu. E qual é o propósito da reforma. Então, quando a gente olha para essa perspectiva do retorno para a palavra, das escrituras, da fé, da justificação somente pela fé, e quando os reformadores vão, né, fazendo as suas teses em cima dessa premissa, a gente percebe que isso atrai algumas pessoas porque isso traz clareza, traz profundidade no estudo da palavra. Certo. Então, para aquela pessoa que
não é somente o arrepio que me convence, mas eu preciso que você me explique, né, algumas coisas mais profundas para que eu tenha entendimento sobre o que a palavra está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, como que esse conteúdo foi formado, o que ele diz, aí sim, você tem, né, uma perspectiva das pessoas se envolverem mais. Por outro lado, você também percebe que algumas pessoas, no decorrer da história e desses locais mais simples, que o fato de ser reformado não tem tanto peso. Porque, na verdade, a mensagem anunciada é a mensagem de Cristo. Uhum. Né? Talvez as pessoas vão entender a reforma posteriormente, num estudo, né? Ou num outro momento. Mas talvez nesse primeiro momento você comece a perceber que as pessoas são evangelizadas não pelaquilo que a reforma traz no sentido do seu conteúdo teórico, mas pelaquilo que ela traz de essência, Cristo. Então você anuncia Cristo, as pessoas entendem e aí as pessoas vêm. A diferença que eu percebo em alguns momentos é que quando você está em determinado local regional, estou dizendo, então, por exemplo, se eu estou num bairro que tem uma carência maior, tem questões de vulnerabilidade, a pobreza é mais gritante, você vai perceber que você não tem tantas pessoas adeptas a uma igreja reformada, mas você tem uma grande aceitação em outras denominações. E aí acho que talvez entre essa questão da simplicidade. Né? Eu acho que a teologia reformada ela traz essa questão mais culta, né? de cultura, de conhecimento. E quando você vai para a questão mais vulnerável, mais pobre, isso não tem tanta importância. Não tem tanta aderência, né? Você quer ver a coisa na prática, a coisa acontecendo, né? Eu acho que é legal a gente conversar para que todo mundo que está assistindo a gente fique na mesma página daquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de a gente abrir as câmeras, né? Sim. Que assim, a gente está falando de um país hoje, não sei se os números são exatamente esse daí, mas até pouco tempo atrás eram 212 milhões de brasileiros, dos quais 68 milhões se declaravam cristãos evangélicos. São os cristãos de IBGE, né? Independente se o cara ele frequenta a igreja, ele é desigrejado ou não, ele se pronuncia como sendo cristão evangélico e está lá nos 68 milhões. E nós temos 110 mil igrejas físicas, templos, espalhados no Brasil, dentro de todos os estados brasileiros. E a gente percebe que existe claramente para todo mundo que está vendo aqui ficar exatamente a mesma página que a gente, existem duas visões teológicas históricas, né, que são hoje muito comuns no Brasil, que são os calvinistas e aí você tem os arminianos, tá? E aí você tem todos os pontos calvinistas e os pontos arminianos e até aí são questões teológicas que a gente não poderia conversar com muita profundidade, mas não é o objetivo da gente. É só entender que quando a gente fala uma igreja reformada, é uma igreja calvinista que acredita nos pontos da reforma, especificamente. Isso. Só que o ponto não é necessariamente a teologia que é apresentada, é a forma como a teologia é apresentada. É isso que eu estou tentando trazer para a nossa conversa aqui, porque assim, eu entendo que existem pessoas hoje no Brasil que elas não estão muito adeptas a ouvir sobre a profundidade do evangelho. Elas querem muito mais um evangelho self-service. Ela vai ali, retira aquilo que ela quer. Ela não está muito afim de entregar a sua vida para Jesus como sendo um servo, um escravo de Cristo e tendo ele como Senhor, único e suficiente Salvador. Ele quer uma contribuição, uma contrapartida. E muitas igrejas aderiram a isso, a grande parte dela, esmagadora dela, para não falar que 100%, são arminianas. São igrejas arminianas que fizeram isso. Tá? E aí, dentro dessa extração eu estratifiquei para arminianos, a gente pode buscar aqui os pentecostais, neopentecostais, e tem outras coisas que a gente pode trazer, mas não vamos descer para lá também. Tem uma confusão toda aí. Quando a gente faz essa separação, eu tenho a percepção de que as igrejas reformadas, elas não se dobraram nisto. Elas não foram por esse caminho de fazer com que vendessem o evangelho para poder ter suas igrejas cheias. Eles não negociaram o evangelho. Isso é um ponto que eu acho muito legal. Tá? Concorda comigo nisso? Sim, isso concordo. No entanto, eu acho que o ponto é que a gente continua, como igreja reformada, há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, sem perceber que houve tantas mudanças, e essas mudanças elas precisam ser acomodadas na igreja. Eu não estou falando de acomodar o evangelho, estou falando de como comunicar o evangelho, de como a gente conseguir interagir com essas pessoas.
Então, você é um cara que, cara, você está na guardinha, você está lidando com pessoas de diversos tipos de pensamentos. E esses seus diversos tipos de pensamento mostram como é a nossa sociedade. Ela pensa de modo diverso. Então, eu preciso pensar um pouco como Paulo, talvez. Eu me fazer de uma coisa para salvar alguns, me fazer de outro para salvar algum. E eu tenho um pouco a percepção, e aí eu vou jogar a bola para você já agora, de que isto é uma das coisas que fez com que a igreja reformada, e aí eu já signifiquei o que é reformada, ela seja intelectualizada. Ela acabou mudando o jeito dela. Será que a forma como comunicamos a Bíblia, ela tem afastado os mais simples? Acho que essa é a reflexão importante que a gente precisa fazer, Rony. Para quem que nós vamos pregar o evangelho? Quem são as pessoas? Então, se nós identificamos quem são as pessoas e são todas as pessoas, nós precisamos entender onde nós estamos pisando. E, principalmente, entender o contexto que nós estamos vivendo. Então, eu vou falar dentro do meu contexto, né? E não defendendo a minha igreja, mas dentro do contexto que é onde eu estou vivendo, onde que eu tenho mais propriedade ali para falar. Então, você tem um contexto realmente que tem um olhar muito tradicional, no sentido não positivo da palavra, não no tradicional de valores. De valores com relação à palavra, Okay. mas uma defesa muito grande dos costumes, que não foram moldados para essa realidade que a gente está vivendo hoje. É uma estética antiga. Estética antiga e costumes antigos. Sim. Então, você não adaptou a essa realidade atual, que é aí entra o que você estava comentando. A forma de eu comunicar o evangelho não é a mesma forma de comunicar o evangelho para as pessoas mais antigas, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Era uma outra realidade. Você vinha com o seu filho, vinha a família com os filhos, e às vezes vinha os avós, os filhos e os netos. E eles, de geração em geração, a igreja ia recebendo essas pessoas e essas pessoas iam ficando na igreja. Então, você pensava em evangelização não tanto no sentido da individualidade, de ir buscar as pessoas, mas porque as famílias vinham e os filhos continuavam na igreja. Orgânico, né? Agora, hoje nós não temos mais isso. Hoje você vê que os filhos não querem mais estar na igreja. Hoje, a oferta que nós temos pela internet, de várias denominações, várias formas de cultuar, várias formas que eles estão apresentando, não estou entrando nem no mérito de certo ou errado, estou dizendo do que está sendo ofertado. Self-service. E há uma comparação. Nitidamente é uma comparação com relação àquilo que nós temos de bom, mas às vezes preso num passado que não comunica com a atualidade, versus essa realidade das pessoas, das igrejas, desse monte de coisa que está surgindo e as pessoas comparando. E aí a gente perde justamente nesse fato da gente não conseguir comunicar. Então, se nós vamos ser uma igreja relevante, que é um dos pontos que a gente tem trabalhado muito forte, relevante para o bairro que eu estou, eu preciso entender a realidade do bairro que eu estou. Qual que é a necessidade, quem é o bairro, quem são as pessoas, as vulnerabilidades, como que eu acesso essas pessoas. Porque se isso não tiver no meu radar, eu vou ficar para dentro da comunidade querendo fazer ações para dentro das pessoas que estão ali, esperando que Deus envie algumas pessoas. Então, e isso eu me permito até jogar aqui que eu acho que tem sido a causa da morte das igrejas históricas. Esse esfriamento, esse esvaziamento. Isso aí. Porque assim, há um tempo atrás, a gente estava discutindo se a gente ia colocar bateria na igreja, se ia colocar guitarra elétrica ou não ia. Sim. E de certa forma, apesar de hoje a gente ter bateria, a gente ter a guitarra elétrica, a gente ainda continua discutindo algumas coisas que são ligadas à forma. Isso. Né? E essas formas estão impedindo que sejamos efetivos. E aí eu vou fazer até uma discussão que eu acho que é legal. Como eu comentei que são 68 milhões de igrejas de evangélicos no Brasil e de 110 mil igrejas, e que a grande, esmagadora parte dessas igrejas são igrejas hoje que a teologia delas ela é muito frágil do ponto de vista bíblico, tá? Eu não estou falando só de forma, mas eu estou falando de conteúdo, efetivamente.
Seria uma obrigação as igrejas reformadas históricas elas se levantarem como sendo guardiões da palavra verdadeira. E como sendo guardiões da palavra verdadeira, elas deveriam ter a intencionalidade que estas igrejas que estão teologicamente equivocadas têm para alcançar as pessoas. Concorda comigo? Porque se eu tenho o que é certo, se eu realmente estou aprofundado, eu estou totalmente alicerçado em bases sólidas, e eu estou percebendo que está todo mundo naufragando ao meu redor, cara, se eu ficar esperando as pessoas, gritando para elas, venham para cá, aqui é um lugar seguro, isso não faz sentido. Eu preciso ir até as pessoas que estão naufragando. É isso que precisa acontecer. E a igreja, minha percepção, e aí fica a crítica, sem dar um nome especificamente, que existem mais igrejas que são reformadas também aí, é que a igreja, de um modo geral, ela está de braço cruzado olhando para si, olhando simplesmente para crescer organicamente, mas ela não cresce mais organicamente porque você acabou de dizer. Então, assim, há um chamado, uma urgência para isso. Quem hoje está fazendo as coisas, na minha percepção, não são aqueles que poderiam estar fazendo. Onde é que for para as nossas escolas que a gente fazia no passado? Onde é que está as pregações que nós fazíamos? Até mesmo de bairros, de praças e tudo mais. Alguns a gente deixou a sociedade. E aí eu conecto com uma coisa, né? O estilo de Jesus, olhando para as Escrituras, ele sempre foi um estilo de simplicidade e que permitiu acesso. Quando ele estava falando com o povo, ele falava de uma forma que as pessoas compreendessem. Quando ele falava com teólogos, que eram os fariseus e saduceus da época, ele falava de uma outra forma. Ele tinha abordagem diferente. Ele personalizava isso tudo. Ao ponto de falar com alguns tipos de parábolas, de formas de linguagem, que permitia que todas as pessoas entendessem. Eles podiam até não entender a profundidade que aquela parábola trazia, mas eles entendiam todos os elementos que estavam ali. E aí eu jogo para você de novo. Você entende que isso que eu falei faz sentido e evolui? Olha, Jesus é o grande exemplo para a nossa religiosidade no sentido de prática. Uhum. Se a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e se a nossa expressão de amor a Deus é amar ao próximo, porque não tem como amar a Deus se eu não amo aquele que eu vejo, né? Que eu vejo, eu preciso entender que a minha vida, a minha realidade precisa mudar. E aí fica muito apoiada a sua argumentação no sentido de que Cristo é o maior exemplo para acessar as pessoas. E como acessar as pessoas? Uhum. Rony, não adianta eu ter uma teologia reformada, com conteúdo, com bases sólidas, e eu não me despir dos meus costumes e entender que aquele de fora não conhece nada disso. Então, ou seja, ok, eu tenho tudo isso. A igreja, ela está baseada no evangelho, em Jesus, na palavra, né? Não em achismo e modismos. Mas isso precisa comunicar para os de fora e comunicar dentro da realidade que a gente está vivendo hoje. Se nós não olharmos para a nossa sociedade, se não olhar para a cultura social que nós estamos vivendo, nós vamos naufragar cada vez mais. Eu digo naufragar no sentido, nós estamos nesse lugar achando que nós estamos confortáveis. Uhum. Só que nós estamos afundando como os outros. Sim. Porque nós não avançamos. Sim. Então, o que acontece? A igreja não cresce, no sentido de não ter mais pessoas congregando, se tornando membros, e nós estamos vendo essa disseminação, igual você disse, para outros locais. E aí a gente fala, nossa, mas por que lá acontece? Por que lá está cheio? Independente da questão da base sólida teórica, teológica, Uhum. de alguma forma eles estão comunicando com essas pessoas. Uhum. E nós precisamos aprender a comunicar. Uhum. Porque se nós temos uma verdade, estamos baseados em algo sólido, nós não sabemos comunicar essas pessoas. E aí, independente da classe social. Uhum. Qual é o lugar que nós estamos? Então, precisamos aprender a comunicar. Não adianta a gente querer fazer as mesmas coisas que a gente fazia há 15 anos atrás, 20 anos. Hoje isso não funciona. E quando a gente pensa em olhar para Cristo, igual você estava comentando de exemplo, Jesus ele comunicava, você percebe que Jesus ia até as pessoas e na simplicidade das pessoas ele acessava. E aí ele acessava tanto na perspectiva de mudança de vida, no sentido social, como espiritual. Então, ele não só curava a pessoa. A cura dessa pessoa trazia transformação social. Uhum. Então, a possibilidade de ele retornar à família, a possibilidade de ele voltar a trabalhar,
possibilidade de ter dignidade de novo. Então, peraí, será que não é isso que a gente tem que fazer? Ou a gente está olhando e defendendo uma base teórica, teológica, que a gente se gaba de dizer que nós somos profundos na palavra, mas nós não saímos deste lugar para acessar as pessoas. Então, não são todos que estão aí. Se a gente for pensar em evangelizar, em acessar as pessoas, nós precisamos desse lugar que nos dá base, mas a gente precisa ter a simplicidade de Jesus de acessar essas pessoas. É interessante, eu vou repetir o que eu tenho falado sistematicamente em vários episódios. Por que que nós, como igrejas históricas, abandonamos o estudo, o ensino? Era tão comum que tivéssemos escolas, era tão comum que as nossas igrejas tivessem uma quadra poliesportiva, era tão comum que a gente tivesse um acesso na sociedade que hoje não existe mais. E a percepção que eu tenho é que nós estamos autocentrados, olhando somente para as nossas vidas, dizendo assim, não, o Senhor vai enviar aqueles que hão de serem salvos. É como se a urgência da pregação do evangelho não se fizesse necessária. E quando a gente olha para as escrituras, a gente conversava um pouquinho antes de abrir as câmeras aqui, que isso é uma coisa que os arminianos, eles acreditam que por não ter os escolhidos, a eleição, ele precisa pregar o evangelho para dar à pessoa a oportunidade de ser salvo ou não. E isto é totalmente contrário de um calvinista, porque um calvinista ele acredita assim, não, Deus tem os seus eleitos. E acaba, por mais que o seu discurso não seja esse, por prática, acaba ficando tranquilo dentro do seu ambiente, esperando que as pessoas cheguem. Percebe? Sim, sim. O grande desafio, por exemplo, dentro da minha comunidade ali do presbitério, a gente tem pensado muito nessa questão da igreja missional, né, de atingir as pessoas de fora, de sair deste lugar, de trazer as pessoas para dentro desse templo, dessa estrutura, desse prédio, né, eu não vou fazer atividade, preciso pensar em ações para dentro. E a ideia é realmente a gente sair e acessar as pessoas dentro da realidade delas. Mas se você pensar sobre isso, olha como que isso é importante a gente olhar e como que, fazendo uma análise bem aprofundada com relação a isso, nós vamos ver que isso se torna cada dia mais comum dentro dessa realidade de igrejas reformadas históricas. E não é uma denominação. Você começa a conversar com o outro, aí você vai numa outra que tem a mesma base teórica, independente dessas diferenças, né, calvinista e arminiano, dessa base teórica, você começa a ver que as igrejas estão no mesmo nível. Então, assim, não é a minha igreja que tem poucos membros. Aí você vê a outra, você vê a Batista, você vê uma outra que também é reformada, na mesma forma. Nós fomos fazer uma capacitação e um pastor veio trazer, né, o conteúdo ali teórico e ele estava comentando a dificuldade. E uma igreja de Campinas de muitos anos. E ele falando da dificuldade que tem de acessar as pessoas, de mudar a realidade, que ele estava com essa ideia também, a gente precisa olhar para fora, a gente precisa acessar as pessoas, e como que é difícil mudar essa cultura para dentro da própria comunidade, para que as pessoas entendam que precisam fazer isso. Por que as pessoas querem voltar? E aí quando você traz assim, esses dois aspectos, né, dessas discussões eternas entre calvinista e arminiano, a gente precisa olhar para Cristo, como a gente estava conversando anteriormente, Rony, porque mesmo se a pessoa entende a eleição, ela só vai ser salva através de Cristo. Não tem como a pessoa, mesmo sendo eleita, ser salva se não for por Jesus. Não há outro intermediador dado. Se há essa intenção e essa necessidade do arminiano que precisa, porque se ele não pregar, a pessoa não vai decidir, a pessoa não vai escolher por Cristo, então ele precisa ouvir, da mesma forma, ele precisa apontar para Cristo. Então, tanto o calvinista precisa se mexer, porque os eleitos para serem salvos precisam de Cristo. E eles só vão ouvir de Cristo através da pregação. Ou seja, eles só vão... A fé vai surgir através da pregação, senão a palavra é mentirosa. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação. Quem são esses que vão pregar? Senão não faz sentido a grande comissão,
que a gente defende tanto, o sacerdócio universal, que a gente defende tanto, então não tem mais o poderoso, não tem mais, né, o líder, não tem mais aquele cara que é a referência, né? O único que acessa a Deus para que o povo receba alguma coisa que muitas pessoas usam, muitos líderes de forma errônea usam isso. E as pessoas enganadas seguem essas pessoas, achando que eles são, né, os únicos representantes de Deus nessa terra. E o povo, que também é representante, que também aceitou Cristo, fica parado esperando as migalhas. E ainda sendo conduzido para essa necessidade de urgência do me dá porque eu quero e eu preciso suprir as necessidades. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração do casamento, eu preciso de libertação do filho, eu preciso de libertação das drogas. Eu só preciso. E nunca se coloca na situação de, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero servir. Né? Então, acho que passa um pouco por isso daí. Cara, o que é legal nesse boteco, a gente conversar, é assim, né? Por um lado, vou de novo nessa dor. Tem as igrejas que elas são autocêntricas, né? Os caras, eles olham só para os seus umbigos. Então você vê, as músicas, elas são sempre Deus, ele vai me resgatar, ele vai me tirar de qualquer situação, ele vai me tornar mais do que vencedor. É assim que funciona. Por outro lado, você tem uma estética de culto que ela é dopaminérgica no sentido de que você tem luzes, você tem o pad do teclado que fica ali fazendo aquele fundo musical, dando uma intencionalidade quase que no divino, e aí você tem todas as chamadas e os apelos, você tem palavras proféticas que são ditas em português uns para os outros, profetizando, fora aquilo que as pessoas também colocam como sendo palavras de Deus e tudo mais. Isso traz um ambiente de tão agradável do ponto de vista dopaminérgico e tão estimulante do ponto de vista espiritual, e aspas nesse espiritual, e dizendo, puxa, eu estou indo para alguma coisa que pode resolver a minha situação. Mas ok, quando você olha isso daí, você fala, cara, um monte de coisas erradas sendo praticadas. Só que aí eu preciso pegar e isolar essas coisas erradas e tentar enxergar o seguinte, tá, isto é o que o mundo quer. O mundo precisa de ser ouvido. O mundo que eu estou dizendo são as pessoas. As pessoas elas estão procurando por algo. O que eu posso dar para essas pessoas? Quando eu faço um paralelismo com o que Jesus fez lá há 2025 anos atrás, 2000 anos atrás, ele fazia curas, sinais, prodígios e maravilhas. E esses curas, sinais, prodígios e maravilhas dava a ele uma chancela de autoridade qual nunca foi visto antes. Tantas pessoas sendo curadas naquela... E aí tudo bem, a gente tem os cessacionistas, né? Que falam, isso foi para um momento específico que aconteceu aquilo. Não acontece mais hoje em dia. Mas quando você tem igrejas propondo esse tipo de movimento, ainda que você tenha as mais diversas intencionalidades, e algumas delas são totalmente condenáveis, você vê a manifestação de algumas ocorrências de sinais e prodígios. Algumas pessoas sendo curadas, algumas pessoas realmente fisicamente sendo curadas, inclusive eu tenho contato com pessoas que a gente já trouxe aqui, vai trazer inclusive algumas outras, que tinham diagnósticos médicos, receberam uma oração num determinado momento e tem um outro diagnóstico médico. Então, assim, não é questão de charlatanismo. O cara realmente trouxe isso. Mas a gente continua naquela estética de não nem sequer orar por curas, sinais e prodígios. E aí? E aí? Olha como que é interessante a gente pensar sobre isso. E talvez isso não acontece dentro das nossas igrejas reformadas. É uma coisa para a gente pensar. Então, que Deus que a gente está servindo? Se isso acontece de forma legítima nesses ambientes, o que a gente pode pensar e tirar de lição? Por que isso acontece lá e aqui dentro não acontece? Porque é Deus diferente? Não, ou é falso, ou é o diabo, ou tem alguma coisa errada. Então aí eu não faço nada. Porque assim, eu não sei se é Deus, eu não sei se é falso, eu não sei se é o diabo. Então é melhor eu ficar na minha, porque talvez eu vou orar e não vai acontecer nada. E aí vão duvidar da minha fé. Mas aí, peraí. Todas as pessoas que chegaram até Jesus para serem tocadas, Jesus, em algumas ocasiões, ele disse para as pessoas, a tua fé. Não vi fé igual a tua. Em todo Israel não teve fé igual você, que é estrangeiro. Se a fé da pessoa que está nesse ambiente é uma fé verdadeira, sincera, Deus vai fazer. Não pela pessoa que está lá. Não pelo líder que está lá. Mas pela fé da pessoa. Só que aquele ambiente está promovendo com que ela exerça essa fé. Diferentemente, às vezes, dos nossos cultos, que nós não promovemos isso. E é diferente, não estou dizendo de
a gente pensa, então tem que fazer a estética, a ambiência, precisa ter esse conforto para criar esse ambiente com luzes e som. Não, é a fé. Promove, dê oportunidade. A minha parede é branca, a minha igreja continua sendo branca, a gente tem os bancos que são normais da maioria das igrejas, mas a partir do momento que você permite com que essa pessoa exerça a fé dela, que ela adore a Deus de uma forma sincera e verdadeira, você começa a ver os milagres. Você começa a ver as coisas acontecendo. E é aí que está a diferença. Eu acho que precisa ter equilíbrio, Rony. Eu concordo totalmente, velho. A gente se perde muito nessa defesa do que assim, mas a gente não pode se confundir. Se confundir com o quê? É só olhar para a palavra. Por exemplo, dentro da IPI, nós acreditamos na continuidade dos dons, na manifestação do Espírito Santo. Então, mas tem um equilíbrio, né? Então, se não é o oba-oba, tem uma coisa séria, tem um temor das nossas ações. Quando você vê em algumas igrejas dentro, né, não é permissão a palavra, mas esse acesso de se permitir, de se entregar. Essa liberdade, talvez. Isso, de você... Estímulo. De você poder, assim, acessar a Deus com liberdade, sem uma forma, uma liturgia que você sabe quando você levanta, quando você vai cantar, quando você vai... Não precisa nem falar, porque as pessoas já estão automaticamente fazendo isso. E você não promove esse acesso, essa espiritualidade no sentido de você... ter um toque de Deus individual. Eu acho que aí está uma diferença. Esses lugares permitem isso, promovem isso. E aí eu vou tirar tudo aquilo que você trouxe, que eu concordo, muitos exageros, muitas questões de manipulação. Mas existe algo que eles fazem que a gente pode falar assim, poxa... Isso e isso serve, isso eu posso trazer. Né? Então, assim, eu posso criar um ambiente desse, permitindo com que as pessoas acessem a Deus, entendendo que é Deus que vai realizar. E aí entra um pouco o que a gente estava falando. Como que Deus realiza? Deus realiza através de mim, através de você, através do outro irmão. Então, quando essas pessoas se permitem ser usadas por Deus, as coisas acontecem. E eu tenho também, como você trouxe, eu tenho pessoas, né, que testemunharam questões de impossibilidade de gravidez, né? E aí Deus abençoou que a pessoa ficou grávida. Eu tenho um exemplo meu de visitar um irmão, na verdade ele não era irmão, né? Ele frequentava a igreja, mas numa situação terminal, no hospital. Deu ir lá e orar, falar assim, tá tudo bem, vamos aceitar Jesus, se reconcilia com Deus, porque... Sua hora tá chegando. Não, eu só estava esperando que, né, os quase familiares uma extrema avisassem. Unção. Mais ou menos isso, né? Um despacho, gente, né? De uma forma bem chula aqui, assim, no sentido, mas só brincando. Porque a situação dele era bem complicada. E aí, de repente, no outro dia, você recebe uma mensagem da pessoa dizendo, tô tendo alta. E aí vem um espanto, tá tendo alta? Como assim? E aí você vai entender a manifestação de Deus na vida da pessoa. Então, a oração dessa pessoa foi, Senhor, me dá uma oportunidade de vida para eu te servir. Não foi me cura para eu voltar a viver legal, minha vida, né? Para eu conquistar as coisas que eu não conquistei. Cara, aí você vai falar o quê? Não é manifestação, não é milagre, não é agir de Deus? Aí que tá a diferença. Se é numa situação dessa, eu vou fazer uma visita para uma pessoa com um roteiro, para lá, com algo pronto. Talvez ler um texto bíblico para a pessoa e não se permitir ser sensível ao Espírito Santo para... O que o senhor quer fazer, né, nessa situação, nessa história? Porque Deus está olhando a individualidade também daquela pessoa. Você sabe que eu tenho uma pessoa que participou com a gente, você deve ter visto já, o Claudinei, que é um missionário, ele está fazendo missões em vários lugares com a igreja perseguida e ele está fazendo especificamente no Paquistão. E ele tem contado, principalmente com o microfone fechado aqui, ele já contou também com o microfone aberto, a quantidade de pessoas que estão sonhando no mundo muçulmano com Cristo, pessoas que estão andando no caminho e aparece uma pessoa que prega para ele o evangelho e fala, vai em tal lugar, assim como aconteceu com muitos nas escrituras, e a quantidade de sinais, prodígios e maravilhas que está acontecendo no mundo muçulmano nas igrejas perseguidas. E isso está acontecendo lá, está acontecendo nesses lugares. Aí eu até acrescento, será que
o Cristo das igrejas perseguidas é o Cristo diferente que está no Brasil? Ou será que é exatamente o fato de que lá o cara tem que fazer porque não tem mais o que acontecer, ele tem que recorrer de qualquer forma, e aqui a gente está se embasando muito num conforto, a gente está achando que as coisas não são tão necessárias. E aí entra o lance de, puxa, eu já gastei todo o meu dinheiro, eu já paguei tudo para os médicos, se eu apenas tocar na borla da veste dele, eu vou ser curado, entendeu? Essa é a diferença, né? Existem essas pessoas que têm esse tipo de fé, mas existem aquelas pessoas que também chegam ao ponto de fazer o buraco ali em cima do telhado para descer o paralítico, porque ele enxerga que ali tem possibilidade. E aí eu fico enxergando, e aí fazendo, obviamente, uma proposição. Se eu sou uma pessoa não evangélica hoje, em que igreja que eu vou? Eu tenho necessidades, eu tenho problemas, eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu vou numa igreja histórica, onde vai ser apresentado o evangelho para mim, e é possível que Cristo me cure, me transforme, salve a minha vida, ou eu vou numa igreja que vai pregar o evangelho para mim, mas que em cada culto, em todos os momentos, eu sou sempre estimulado de que aquilo pode acontecer naquele evento, naquele lugar. Eu vou para aquele que é isso aí. Então, esse que é o ponto. Então, eu acho que essa discussão... Isso não muda a essência. Não muda, claro porque que não. Porque a essência não é... Aí que é a diferença quando a gente ouve em alguns lugares, ou assiste, né, em alguns lugares, a pessoa dizendo, vem aqui porque eu vou fazer algo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de... Primeiro porque não pode prometer nada. Não tem promessas. De você promover que a pessoa acesse esse lugar. Sim, e aí sim, aí eu vou... E aí você olha para a história de Jesus, quando a gente estava falando de olhar como exemplo, por que as pessoas seguiam ele? A multidão seguia ele. Ok, tinha a multidão que seguia, no momento ele separou. Mas assim, ele vem, vocês vêm porque vocês estão vendo os milagres. Sim. Vocês estão me ouvindo e eu uso essa oportunidade da multidão para anunciar uma mensagem, mas também eu não deixo de suprir sua necessidade. Sim. É por isso que esse equilíbrio está com Cristo. Então eu tenho uma palavra de transformação, de reconciliação, de evangelho, de olhar para Deus, porque é isso que Cristo todo momento faz, olhar para essa conexão com o Pai, dizendo eu sou esse elo de conexão, essa ponte de conexão, mas também eu preciso olhar para a necessidade das pessoas. E a gente se perde nisso, com medo de confundir, talvez, com essas igrejas que usam isso de forma tão errada. Cara, eu ouvi uma coisa que isso me chocou. Assim, não vou dar muitos elementos, porque podem chegar até a conexões, mas assim, ao ponto de uma pessoa dizer, eu não vou utilizar esta música, porque esta música, apesar de ser cristocêntrica, ela é muito tocada por uma determinada igreja e eu não quero que nós traçamos um paralelo disso. A gente chegamos ao ponto de simplesmente jogar o bebê junto com a água suja, entendeu? Cara, joga água suja, mas fica com o bebê. Tem coisas que a gente precisa separar de uma da outra, né? Então, é mais ou menos assim, acho que a gente já falou, tá? Vou ficar repetitivo aqui. Eu não preciso necessariamente fazer tudo o que está sendo proposto, mesmo que não seja pecado, mas que de repente assim seja coisas que para mim não faz sentido ficar com um teclado no pad ali, fazendo aquele som que vai fazer com que as pessoas sintam aquele ambiente celestial. Eu não preciso fazer necessariamente isso, mas eu posso orar. Eu posso orar sem nenhum som, orar por curas, pedir por sinais, por prodígios, que o Senhor se revele. Eu posso pedir para que o Senhor se manifeste. Eu posso... É esse que é o ponto. E a gente tem um outro quadro, que não é, que a gente está no Teologia de Boteco, mas a gente tem o Vozes, além das canções, que fala o que define uma música sacra de uma música não sacra. Aí a gente conversa muito sobre isso e a gente fala, cara, às vezes você pode ter uma música que ela é totalmente escriturística, mas a pessoa que está executando aquela música não está executando para o Senhor. E às vezes você tem uma música que ela é neutra do ponto de vista escriturístico, ela não tem aquela base total, mas no entanto o cara pode estar com o seu violãozinho adorando ao Senhor com aquela música, é uma intencionalidade. Então a gente precisa amadurecer um pouquinho, parece que a gente continua um pouco farisaico ainda, a gente ainda está lá na época de Jesus, e muito possivelmente se a gente visse Jesus naquela época e fôssemos um religioso, a gente ia ser um fariseu, muito possivelmente. Fala, cara, não tem como eu ter vindo de lá, desse lugar, esse camarada desta forma, não. Filho de um carpinteiro, não faz sentido um negócio desse. A igreja precisa despertar um pouco, né? Se você olhar para a realidade social hoje de Campinas, para as esquinas de Campinas,
para os bairros que talvez algumas pessoas, né, a gente está falando aqui talvez para o Brasil, né, mas trazendo aqui para que seja para o Brasil também, isso vale, mas para quem aqui da nossa cidade, se você olhar para as esquinas, você vê quantas pessoas precisam de ajuda, quantas pessoas estão na rua. Você vai nos bairros, hoje a gente chama, né, de favelas, ou as comunidades, ou, né, os bairros mais afastados, as pessoas não estão na... Cadê as pessoas? Cadê a nossa igreja reformada, com uma base teórica sólida, acessando esses lugares? Aí você vai ver outras denominações com uma linguagem mais simples, promovendo esse acesso a Deus, onde você começa a ver milagres, prodígios, talvez num lugar que era uma porta de bar e ali uma pessoa abriu um ponto de pregação, e aí esse ponto de pregação você vai, você não tem um cantor bacana, você tem uma pessoa que toca um violão mais ou menos, mas você tem às vezes pessoas sinceras acessando essas pessoas com simplicidade. E aí nós estamos aqui no nosso conforto, na nossa realidade de estrutura, né, de base teórica, e as pessoas padecendo, morrendo, no sentido, né, de morte espiritual, Sim, continuando sim. mortas, e a gente querendo defender a nossa tradição. Você sabe que eu fiquei chocado, e se você já me assistiu aqui nesse episódio, você não vai ficar chocado. Se você não me assistiu, você vai ficar chocado. Eu sou uma das poucas pessoas que arrisco dizer uma coisa que pouca gente tem coragem, mas todo mundo pensa, que é a Igreja Universal, para mim, ela deixou de ser uma igreja cristã há um certo tempo. Tá? Se você seguir por um determinado caminho, ela tem bases cristãs. Se você seguir por outro caminho, você vai ver que ela está totalmente desconectada. Mas você sabe que eu trouxe uma pessoa que ele é um pastor e missionário em cadeias. Sabe qual a igreja mais presente dentro das cadeias? Uhum. A Igreja Universal Sim. do Reino de Deus. Cara, isso me deixou de cabelo em pé. Porque assim, eu vi uma igreja que só pensa em dinheiro. Uma igreja que ela realmente prega uma coisa que eu sou totalmente avesso ao que eles pregam. Mas quando eu vejo esses caras entrando lá dentro, eu me lembro um pouquinho daquilo que Jesus falou assim: uns por contenda, uns por. Mas o evangelho está sendo pregado por inveja. O evangelho está sendo pregado. Pode ser que. E olha que coisa interessante: o cara que vai entrar da Igreja Universal para pregar o evangelho dentro de uma cadeia, esse cara não está pensando na contrapartida, porque esse cara não vai dar dinheiro para ele. Uhum. Então esse meu Sim. pensamento caiu por terra. Uhum. O que esse cara está levando, na verdade, é um evangelho. Ainda que esse evangelho que ele está propondo seja um evangelho totalmente diferente daquilo que a gente entende nas escrituras, ele está levando a Cristo. A chance desse cara estar sendo alcançado por esta graça que nós acabamos de conversar, uma graça irresistível, e de ser, como eleito, alcançado por Deus, está acontecendo, e está acontecendo pelas mãos de uma igreja que, para mim, está abaixo do mínimo suportável. Uhum. É uma igreja que, para mim, assim, eu não classifico nem como igreja cristã evangélica. Gente, eu não posso falar em nome da instituição cristã, eu estou falando do Rony, tá? E posso estar redondamente enganado, e se você pensar diferente, escreve aqui embaixo para mim, que inclusive haters também são bem-vindos dentro dos nossos episódios aqui também. Você pode, não precisa concordar comigo tudo aqui. Inclusive está dizendo a inteligência e o respeito dos discordantes. Você pode discordar de mim, tá tudo tranquilo, tá? E aí eu vejo que nós defendemos um pensamento, que entendemos que são os pensamentos verdadeiros e nós nos afastamos totalmente do povo, das pessoas. Eu estou indo para o momento final já, cara, e aí eu pergunto para você, se Jesus fosse hoje a uma cidade brasileira, andando como homem, será que ele escolheria visitar uma igreja reformada, uma igreja vitorialista ou nenhuma delas? Olha, eu vou ficar no meio termo. Talvez ele visitaria aquela igreja que está pregando o evangelho, aquela igreja que está anunciando a ele. Talvez aquela igreja que está dando matando a sede daquele que está pedindo, matando a fome daquele que tem fome e vestindo o nu. Acho que era ali que ele estaria. Estava assistindo um debate e um dos pastores, ele foi numa igreja rica e tem né, um público elitizado e ele falou, eu não sou deste lugar. Ele falou assim, aonde eu estou, as pessoas nem imaginam tudo isso que vocês têm. E aí ele estava falando assim, o que é o evangelho para a minha comunidade? O que é o dízimo da igreja para a comunidade? A gente compra gás para as pessoas poderem comer. A pessoa ganha R$ 600 por mês do benefício do governo
E porque o filho está na escola, e se o filho não estiver na escola, ela não tem nada. E aí? Cadê o evangelho? O que eu vou dizer para essa pessoa? Que conforto que essa pessoa tem? Que transformação eu posso dizer para essa pessoa? Como que eu vou acessar essa pessoa? Então, é para além de um discurso que eu acho que às vezes chega nesse ponto de ficar discutindo e debatendo que não leva a lugar nenhum e leva a uma discórdia. Esses dias eu estava assistindo um dos seus episódios e tinha uma pessoa aqui que eu fiquei pensando. Acho que vocês estavam conversando eh, sobre alguma questão relacionada à liturgia e formas. E aí e essa pessoa não crê nisso, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, e aí que tá. Nós ficamos discutindo formas, defendendo os lados, e esse que está vendo tudo isso, aonde que ele fica? Ele fica fora. E a culpa não é dele que está fora, a culpa é nossa que estamos dentro brigando com formas e maneiras de querendo defender aquilo que não é essencial. E nós não acessamos as pessoas. Eu estou falando de questões vulneráveis. Seja para o rico, que também Sim. precisa, e as igrejas que se moldam para evangelizar essas pessoas que precisam também. Sim. Mas dentro de Campinas, aqui da nossa cidade, a gente não tem a maioria de ricos. Sim. Nós temos uma cidade... O nosso país não é um país rico, né? Rony, se você tem muita riqueza, mas Sim, percentualmente é muito pequeno, né? Campinas é uma cidade rica. Sim, riquíssima. Né? Você tem um polo educacional aqui que não Sim. tem praticamente no Brasil inteiro. Pessoas vêm para cá para estudar. Só que quando você sai desse local e você avança por Campinas, você vai ver a discrepância. Você vai ver a vulnerabilidade. Você vai ver uma quantidade de crianças acolhidas. Você vai ver filhos de crente em serviço de acolhimento. Cara, Campinas, isso é uma coisa Entende? chocante. Campinas não é Cambuí. Campinas não é Barão Geraldo, Campinas não é Sousas, Campinas é Campo Grande, Campinas é Ouro Verde, é Dique. Populacionalmente, o percentual de pessoas que estão nessas regiões é muito maior. E eu acho que vem bem ao encontro que você está comentando. E isso, a gente está falando de Campinas, obviamente você deve estar pensando na sua cidade. É assim que funciona, porque o Brasil é assim. Isso é uma fotografia do Brasil. E tudo bem, ó, eu entendo que existem igrejas que tem que ter uma abordagem diferencial para poder atender a pessoas diferenciadas. Tá tudo bem, tá tranquilo. Sim. Mas a instituição, a igreja, ela precisa ter múltiplas formas de abordagem. Exatamente. Ela precisa abordar diferencialmente. Se você está no Cambuí, haja de um jeito. Se você está no Campo Grande, haja de um outro jeito. Acesse a pessoa que mora no Cambuí, no Alphaville. É isso. O problema é que a gente conversou aqui. Nós temos que sair desse lugar que nós estamos, que é confortável, que a gente espera que chegue alguém na igreja para a gente atender bem, para a gente trazer, Deus nos enviou uma pessoa e a gente fica aqui esperando essa migalha. Não migalha no sentido da pessoa, mas assim, né? Esperando a misericórdia de Deus de enviar uma pessoa. Mas ele nunca falou pra gente fazer isso, Exatamente, cara. A igreja é pra... Ele nunca mandou a igreja vai avançar as portas do inferno. É tipo assim, a gente vamos fazer aqui uma semana de jejum e oração pedindo que Deus envie as pessoas que haverão de ser salvas. Nunca foi assim, cara. Isso. Ele incomodou todas as pessoas para poder sair da zona de conforto, ele tirou as pessoas das suas cidades. Várias ondas foram criadas por Deus para que isso acontecesse. Você sabe disso, fez teologia. As pessoas que estão aqui com a gente sabem, já estudaram sobre isso. E por que nós estamos diferentes de um modo geral? Enquanto eu estou falando de nós aqui, cara, entenda, você que está me acompanhando aqui, você não faz parte de uma igreja reformada, você pode estar se sentindo mais tranquilo. Eu estou na paz. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Não é bem assim. É que a gente está assumindo aqui a gente está colocando a nossa meia-culpa nessa história, né? E assim, cara, talvez a sua igreja comum, onde você está, talvez seja totalmente diferente do que a gente está conversando, e a minha talvez seja totalmente diferente de onde eu congrego. Mas aqui a gente está falando das igrejas brasileiras, né, de um modo geral, né, das instituições nacionais. Fábio Barbieri, cara, esse papo é agradável pra caramba, é boteco, é a ideia de que a gente pode ficar conversando muito mais. Mas é uma provocação importante, nós precisamos pensar sobre isso. De certa forma, o evangelho precisa ser anunciado. E essa verdade do evangelho precisa ser anunciada para todas as pessoas. E a gente perde por conta disso. A gente precisa parar de ficar numa tradição no sentido negativo, pensando e discutindo ou brigando por questões materiais que não levam a lugar nenhum. E as pessoas estão para o lado de fora
E, assim, como que eu acesso essa pessoa? Ah, Deus, na soberania dele, vai mandar a pessoa aqui. Aí, quando ele mandar, aí a gente acolhe. E eu vou dizer uma coisa, a gente não está acolhendo, porque a gente está cheio de problema e a gente não quer mais problema. E é um dos pontos que a gente começa a observar, porque que a gente às vezes não avança, porque a gente às vezes promove situações ou estimula as pessoas para que elas saiam desse lugar de conforto para avançar, e às vezes elas não querem, porque elas também estão olhando para si, querendo resolver os seus problemas. Então, eu fico voltado muito para mim. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Mas se chegar uma pessoa com um problema, eu não consigo ajudá-la. Então, eu fico. E aí, Deus olha para uma situação. Isso é uma questão minha, pensamento meu. Deus olha e fala assim: não vou mandar mais ninguém. Porque se você não consegue olhar para o outro, saber que eu estou cuidando de você, você que está bem, que está firme, que está aqui, está na rocha, você não consegue confiar em mim, que eu estou cuidando de você, então não vou mandar ninguém para você cuidar, porque você não vai cuidar. Esse que está machucado talvez vai ficar mais machucado. Esse que talvez poderia ter uma oportunidade de receber, né, um abraço, uma ajuda, um auxílio, ele simplesmente vai ser mais um que está entrando e daqui a pouco vai sair porque ninguém vai olhar para ele, para suprir sua necessidade. Vai entender que alguém... Ah, e se ele for embora, é porque não era para ele ficar aqui mesmo. A gente dá desculpa para tudo, na verdade, e deixa de fazer o que nós temos que fazer. Isso é muito forte, Fábio. Fica uma reflexão para todo mundo aqui, para a gente. Eu tenho sido esbofeteado pelo Senhor. Uma das minhas... o que eu coloquei para esse ano aqui, eu esqueço a palavra quando a gente faz na virada do ano, quando você fala assim, eu vou fazer... Propósito. Propósitos. Tem um nome que o pessoal usa que eu esqueço um pouquinho aqui. A minha gravadora, a minha videomaker, talvez lembre a palavra certa. Proposições de ano. Foi de que eu amasse mais o Senhor esse ano. E o Senhor tem me esbofeteado dizendo, a única forma de você me amar mais é amando o seu próximo como a si mesmo. Isso. Porque é desta forma, não adianta eu querer que eu ame mais a Deus sem que eu ame as pessoas que eu vejo. Eu sou sendo hipócrita, eu preciso mudar minha postura. Eu, Rony, tenho sido esbofeteado. Então isso é muito interessante, esse incômodo que o Espírito Santo de Deus é capaz de trazer, ele venha sobre a sua vida, que ele venha sobre a vida de nós cristãos evangélicos, que façamos a diferença. Se nós entendemos que nós temos a verdade, sim, nós temos a verdade, que nós então entendamos que essa verdade ela precisa ser levada até as pessoas que vivem na mentira, para que sejam alcançadas pelo poder do evangelho. Fábio, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, sabe, assim, pela disposição de estar aqui conversando. É um assunto que é complexo, mas é um bate-papo leve, sim. né? A gente já teve esse acordo entre nós de que, cara, aqui nós estamos livres para bater papo, para que outras pessoas, inclusive, possam sentar nessa mesa de boteco tranquilo. Pessoas que estão assistindo a gente até agora, curta, comente e compartilhe. A gente precisa que você curta esse episódio, vai lá, coloca lá o seu likezinho, comente o que você achou, se discordou de alguma coisa, cara, coloca o que você discorda. Se você concorda, também coloca, isso é importante, porque o algoritmo ele reconhece que isso tem relevância e começa a mandar para outras pessoas. Várias outras pessoas, não cristãs inclusive, vão começar a ter acesso a isso. E às vezes o camarada é um camarada totalmente avesso à igreja, ele ouve isso daqui e fala, cara, não é que tem inteligência? Será que as pessoas também enxergam que a igreja está desconectada? Vou visitar um pouquinho aí. E aí vai conhecer talvez até a igreja do Fábio, que é lá em qual endereço? Na Vila Lemos. A Vila Lemos. Na Vila Lemos. O Amadeu Mendes 630. Olha aí, ó. Se você é de Campinas, está aí uma bela de uma oportunidade para você conhecer. Se está em Campinas e região, vai lá conhecer. Você já viu que o pensamento dele, ele quer revolucionar. Ele está precisando de guerreiros em volta dele aí. Pessoas que já estão e mais pessoas que Deus possa mandar também. E você que está com a gente aqui, você viu que a gente tem um monte de propagandas, de publicidade aqui de uma pizzaria maravilhosa que é a Expósito, que inclusive nós vamos comer uma pizzazinha hoje, boa, vai valer a pena. Estou anunciando para você, porque se ela não for legal, você pode até colocar nas suas mídias sociais. O Rony me levou e não era legal. Expósito aqui de Barão Geraldo é muito legal, fica ali perto do Empório do Nono, vale muito a pena. Maravilha. Fábio, aquela câmera ali, vamos dar um tchau para a galera? Beleza. Valeu, galera. Deixa eu só fazer um comentário antes de me despedir. Tudo isso que a gente está falando, essa reflexão, quando você fala que você fala para você, né, eu quero dizer que eu também falo para mim. Então, assim, não é uma reflexão apontando para o outro. É uma reflexão do quanto que eu preciso fazer mais, do como que eu estou fazendo pouco. E o quanto que, às vezes, a minha falta de atitude
está fazendo com que o outro sofra, com que o outro não seja alcançado. Então, para as pessoas às vezes pensar, é fácil a gente falar Fala e do apronta, lugar né? que estamos, né? Não, é uma reflexão. Quando eu digo igreja, eu estou me colocando Somos nesse. parte dela. Somos parte exatamente delas. isso. Então, queria me despedir dessa forma aí. Valeu, Valeu, galera. obrigado. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.